Graças a Deus, esse mês aí, dando a oportunidade de trazer a palavra, né? Lucas capítulo 7, versículo 36. Esse mês eu trabalhei bastante, né? Semana que vem, ó. O que tem semana que vem? Energia. Bater a minha vigília, gente. Eu vou trabalhar também. Graças a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Lucas capítulo 7, versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. A Bíblia vai estar escrito assim, outra Bíblia não. Mas Lucas capítulo 7, versículo 36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, pegou um vaso de alabastro com unguento. Versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com... Tem alguém comigo, gente? Com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize, Senhor. Mestre. Versículo 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse-lhe: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar aos pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, nesta noite, neste domingo maravilhoso, Pai, a qual queremos ouvir a tua palavra, Senhor. O nosso coração, Senhor, está nesta hora, Senhor, como em todo o tempo, aberto para poder ouvir de Ti, Senhor, os Teus ensinamentos, ó Pai, a Tua exortação para cada um de nós. Que o Senhor venha falar, Senhor, se o Senhor tiver que cobrar, o Senhor cobre a cada um de nós, porque queremos estar, Senhor, num caminho perfeito, numa vontade agradável Sua, Pai. Então fale conosco nesta hora. A Tua igreja precisa, necessita e quer ouvir a Tua palavra, Senhor. Então fale conosco nesta hora, que todos os problemas e tudo aquilo que for ruim fique lá fora, e que nós possamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, que é a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, posso se assentar em nome de Jesus. Irmão, tem uma coisa
chama atenção para nós. Como os irmãos sabem muito bem, eu não tenho muito costume de ler quase um capítulo todo, né? Eu leio só um pouquinho e depois eu vou destrinchando a palavra, né? Quem tem esse costume é o irmão Raimundo. O irmão Raimundo, se deixar, ele lê 2, 3 capítulos. Mas eu não tenho muito esse costume, mas para que os irmãos possam entender durante a pregação aquilo que Deus tem a dizer, eu quis ler para que os irmãos reflitam nisso. Irmãos, ali há uma situação que Jesus nos ensina uma coisa muito importante hoje para a igreja. A questão do julgamento. Irmão, hoje a igreja, não só a igreja, como o ser humano, ele tem um problema gigantesco de julgar, de ser juiz, de apontar. E hoje Deus ele quer ensinar para cada um de nós hoje que nós devemos fazer completamente o contrário disso. Temos que ter a atitude que Jesus teve com aquela mulher. Imagine a situação, irmão, do mundo, que existem diversas pessoas, como naquele dia ali estava uma mulher pecadora. Não disse o que ela fazia ou o que ela deixava de fazer. Disse que ela era uma pecadora, correto? Ela era uma pecadora. Como hoje há no mundo pessoas pecadoras. Irmão, atenção nisso aqui hoje. Nós podemos muitas vezes errar ou falhar, mas nós não somos mais pecadores. Mas o mundo, ele é pecador. Nós éramos pecadores. Não éramos? Éramos ou não éramos? Éramos pecadores. Vamos lá. Vamos chegar lá. Nós éramos pecadores. Assim como aquela mulher também era pecadora. Então Jesus ele entrou na casa daquele fariseu. Ele estava ali, ele foi convidado para aquele local. E aquela mulher ficou sabendo que Jesus ia estar ali entre eles. E aí onde que está a situação, irmão? Que ela não se importou do que as pessoas pensavam nela. Ela pegou e foi até Jesus. Só que muitas das vezes, irmão, é onde que Deus quer falar com cada um de nós. Muitas das vezes nós tomamos a posição desse fariseu. Muitas vezes nós queremos impedir as pessoas de estar presentes na presença do Senhor. Como, irmão? Isso? Apontando, julgando, acusando. Muitas das vezes nós estamos nessa posição de achar que as pessoas são indignas de estar na presença de Deus, a qual Jesus nos ensina aqui, que é totalmente o contrário, que as pessoas elas têm total acesso a Ele. Seja quem ela for, seja homem, seja mulher, seja pecador, seja ou não seja, ele tem total direito ao acesso ao Pai. Ele tem total direito ao acesso a Cristo. E nós não podemos ter, irmão, atitudes como a desse fariseu, de dizer para ela, não, mas ele faz isso, não, mas ela faz aquilo. Não podemos fazer isso, irmão. Não podemos julgar as pessoas. Muito pelo contrário, nós temos que dar oportunidade às pessoas. O cristão que quer fazer a vontade de Deus, que ele quer pregar o Evangelho, que ele quer fazer a missão que foi dada para cada um de nós, de ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ele não pode ter esse tipo de atitude. E como esse fariseu teve aqui, ele achou que ele era diferente. Ele achou que ele não falhava. Ele achou que ele era diferente dela. Você pode paralisar a atitude de arrogância daquele fariseu, de achar que, se ele soubesse quem era essa mulher, se ele fosse realmente profeta, ele saberia quem é essa mulher que está chegando perto dele. Aí onde que entra a situação? Será que realmente ele não sabia quem ela era? Será que ele realmente não sabia quem era aquela mulher? Jesus sabia quem era. Sabia da procedência dela. Como Jesus também sabia daquela mulher lá de Samaria, que nós vimos a pregação recentemente, não sabia? Ele sabia também dessa mulher. Só que a questão aqui, irmão, é que Jesus ele está numa posição de dar oportunidade. E muitas vezes tem faltado a igreja dar oportunidade às pessoas.
armadilhas, em palavras. Viviam fazendo isso. Fariseus, os escribas, doutores da lei, viviam fazendo isso com Jesus. Viviam fazendo isso. Mas a igreja ela tem que estar na posição de dar sempre a oportunidade. Não podemos, em primeiro momento, sempre quando nós vamos ver alguém, ver alguma pessoa, alguma situação, não podemos apontar para essas pessoas. Muito pelo contrário, nós temos que chamar essas pessoas para perto. Ah, não, mas o que vão pensar de eu estar presente ali naquele local onde só tem gente que fala palavrão, gente que só fala besteira? Mas é nesse lugar mesmo que você tem que estar presente, irmão. Porque você sabe quem você é, você não vai se corromper com eles. Muito pelo contrário, você vai chamar eles para Jesus. Jesus ele andava, você acha que Jesus ele andava no meio de quem era santo? Jesus andava no meio de várias pessoas, de diversos tipos, diversas índoles. Pessoas ruins, coração duro, pecadores, como aqui está escrito. E andava pessoas impuras, leprosos, cegos, coxos. Era esse tipo de pessoa que Jesus andava perto. Por quê? Porque ele sempre via uma oportunidade de dar uma chance para aquelas pessoas. E hoje nós temos que ter essa atitude de dar oportunidade a essas pessoas. Dê oportunidade à sua família. Dê oportunidade para a sua casa. Dê oportunidade para quem está à sua volta, para os seus amigos, irmãos, tios, tia. Dê oportunidade a essas pessoas. Não julgue elas. Não faça igual esse fariseu fez. De achar que está por cima, mas na verdade está na mesma situação. Olha o que ele diz aqui, ó. E eis que, 37, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ele, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe aos pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e os gira com unguento. Aquela mulher, ela dava o melhor para Jesus. Tem muitas pessoas que, muitas vezes no mundo, irmão, querendo só uma oportunidade de mudar a vida, de mudar a situação da vida dela, de querer enxergar de uma forma diferente as coisas. E quando a igreja já era para estar fazendo esse trabalho de uma forma correta, de chamar essas pessoas, muitas vezes nós apontamos para essas pessoas, dizemos que essas pessoas são indignas de estar na presença de Deus. Ah, irmão, você pode não dizer, mas muitas vezes com a nossa mente, com o nosso dedinho, com o nosso coração, muitas vezes nós falamos as coisas. Fala, irmão. Muitas vezes nós falamos. Vai mais uma vez fazer isso, fazer aquilo. Quando na verdade nós temos a oportunidade de fazer aquilo que é correto. Jesus, ele viu uma oportunidade de salvar aquela mulher. Salvando aquela mulher, Jesus também sabia que ele podia ter uma oportunidade de salvar a família dela, de salvar as pessoas que estavam em volta dela. Então, em vez de ele julgar, de apontar, ele chamou para perto dela, chamou para perto dele. Olha o que ele diz, 39, quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo, se este for profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Olha aqui, ó. Ele pode não ter apontado para ela, mas nas palavras dele, ele aponta condenando aquela mulher. Muitas vezes a igreja está fazendo isso nas palavras, no coração, na mente, tem apontado as pessoas. Tem apontado. Tem apontado. E muitas vezes esquece de olhar para si mesmo. Porque aquele homem ali, ele achou que ele era o maioral, né? Porque estava por cima. Porque para você julgar alguém, você precisa estar melhor que aquela pessoa, não é?
salvar aquela casa, salvar aquela mulher. Mas o fariseu estava na posição de julgamento. Ele se achava melhor que ela. Ele se achava. Olha o que ele diz. E aí entra Jesus com total sabedoria. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: fala, mestre. Ele não esperava que Jesus ia dizer uma coisa assim tão profunda para ele. Então ele pega e diz para ele: um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Aí Jesus, ele com a sabedoria dele, o que ele faz? Bom, você gosta de julgar, né? Vou colocar uma situação aqui para você. E aí Jesus conta para ele: qual é a posição sua nisso? Qual é a sua posição? Aí ele diz: e Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher disse: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Irmão, nós sabemos aqui, como nós ouvimos numa pregação, que isso era algo que era uma tradição deles, de recepção das pessoas que chegavam na casa. Recebia bem aquelas pessoas, lavar os pés, enxugar. Isso era uma tradição daquele povo. E aquele homem não fez isso por Jesus. Ele se achava melhor que ela. E ele nem sequer recebeu Jesus como o seu melhor. Ele se achava, ele julgando aquela mulher, se achando melhor que ela. Não recebeu Jesus como ele deveria ser recebido. Como qualquer pessoa, né? Porque segundo a tradição deles, eles recebiam as pessoas daquele jeito. Então qualquer pessoa que entrasse na casa dele deveria ser recebido daquele jeito. E mais ainda com Jesus, que ele não fez isso. Olha o que ele diz: entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmão? Como é que eu não posso dar o perdão para essa mulher que se rendeu aos meus pés, que me reconheceu como Salvador, que me reconheceu como Jesus? E é isso que muitas vezes acontece com o mundo, irmão. As pessoas muitas vezes estão sozinhas, lutando, querendo mudar, querendo modificar a vida dela, e muitas vezes ela se prostra diante de Deus, mas em vez de a igreja estar recebendo essa pessoa, a igreja está fazendo igual o fariseu está fazendo, acusando essa pessoa. Não podemos fazer isso, irmão. Temos que receber bem as pessoas. Temos que receber bem aqueles que eram, que vários pecadores. Nós temos que receber cada um, irmão. Nós estamos aqui para salvar vidas, irmão, não para julgar. Se nem Jesus te julgou, olha para a tua vida. Olha para a sua vida como ela era. Jesus não teve a capacidade de te julgar. E você acha que nós temos essa capacidade de julgar? De achar que as pessoas são menos merecedoras do que outras? Então Jesus, ele põe aquele homem na posição de julgar. Então você quer julgar, então você julga. Será que você, qual que era melhor? Julgar. Mas olha o que ela fez aqui. Eu poderia fazer a mesma coisa que você está fazendo, mas eu não opto por fazer isso. Eu opto por salvar ela. E esse é o diferencial do nosso Deus, irmão. Que ele, em vez de te julgar, em vez de te condenar, ele fala: eu vou por eles, eu me entrego por eles. Jesus poderia muito fácil julgar: ah, você errou, você falhou, está acabado. Mas não, ele preferiu se dar. Ele preferiu derramar o sangue dele por cada um de nós. Ele preferiu ir na cruz do que julgar cada um de nós, irmão. Ele preferiu ir na cruz do Calvário do que te jogar no inferno. Ele preferiu ir na cruz do Calvário ao te entregar para Satanás.
45. Não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Você quer a posição de julgar? Quer a posição de julgar, então? Olha o que essa mulher tem feito por mim. Não cessou de beijar os meus pés. Que Jesus estava querendo mostrar àquele homem a humildade daquela mulher. Que mesmo ela sendo uma pecadora, mesmo ela sendo uma mulher que errava, que falhava, recebeu ela muito melhor do que aquele que convidou a Jesus. Aquele homem convidou a Jesus, você leu? Não foi no começo? Não lemos? Ele convidou a Jesus e ele conseguiu ter como dizem, minha avó fala isso, ele teve a proeza de receber aquela mulher, julgando ela, falando mal dela, mas aquela mulher recebeu, não era nem a casa dela, não era nem o lugar onde ela morava, recebeu na casa dele melhor do que ele mesmo, que é o dono da casa. Então Jesus estava ensinando para aquele homem a posição que muitas vezes nós estamos de julgar, mas ele não te julga. Ele prefere amar você, ele prefere perdoar você todos os dias. Você imagina se Deus ele nos condenasse, irmão, pela quantidade de erros e falhas que nós temos todos os dias, não existia mais ninguém na face da terra. Não existia mais ninguém. Como era feito no Velho Testamento. Rejeitou, acabou. Mas hoje nós vivemos pela graça. E a graça ela tem perdão. A graça ela tem segunda chance, terceira chance. E quando nós estivemos aqui nessa terra, nós temos a segunda, a terceira, a quarta chance. E temos a condição de todos os dias estar na presença de Deus, estar com esse livre acesso a Ele. Por que então que nós fazemos igual ao fariseu? Olha o que ele diz. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Irmão, era uma coisa cara, importante. Era uma coisa importante. Parecia ser algo simples, né? Mas ela queria simplesmente entregar o melhor para aquele que ela achava que era o melhor para ela. E muitas vezes a pessoa que está lá fora está fazendo melhor que eu. Olha isso aqui. Tem uma fé maior que a minha e eu acho que eu tenho o direito de julgar ela. É isso que Jesus está me ensinando para aquele homem. Tu acha que você é melhor que ela, mas ela está dando o melhor dela. Ela está se entregando com o melhor dela. E é como muitas vezes nós vemos no mundo aí. Nós vemos muitas pessoas que têm ações, que têm procedências melhores do que as que estão dentro da igreja. Cansa de ver isso. Você cansa de ver isso. Pessoas que têm procedência muito melhor do que aqueles que estão dentro da igreja. E ainda se acham no direito de julgar as pessoas? Só porque ela não está aqui dentro ouvindo a palavra ou não está louvando? Não, irmão. Pode qualquer um estar aqui dentro louvando, engrandecendo o nome do Senhor, ouvindo a palavra, mas o coração está igual aquele fariseu. E aí? E a pessoa que está lá fora não está ouvindo, não está, mas tem o coração muito mais disposto de fazer o bem. E aí? Então isso não significa nada. Então Jesus ele deu uma lição naquele homem, como está hoje, a palavra está dando uma lição para cada um de nós, irmão, que nós temos que sim dar chance às pessoas, nós temos que sim convidar essas pessoas para estar presentes, porque todos são dignos da presença de Deus. Todos são dignos de estar na presença, na glória, na virtude e no poder de Deus. Tu é digno. Fazer um monte de coisa, ainda faz um monte de coisa.
fariseu. Olha o que ele diz. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então ele dá o ensinamento final para aquele homem. Então ela está perdoada. Então ela está perdoada. Então ela pode viver na minha presença. Então ela pode viver bem. Tudo que ela fez no passado, então, acabou. Está perdoado. Por quê? Porque ela se entregou para mim. Ela não teve a tua posição de julgar. Ela se entregou a mim, fez o que era para ser feito, com o melhor dela. E o que eu ensino para o dever para cada um de nós, irmão? O dever falta a nós fazermos o melhor para Deus. Será que nós temos condição, muitas vezes, de você dizer hoje, quando foi a última vez que nós nos prostramos diante de Deus? Quando foi a última vez que nós temos essa atitude aqui? E somos aqueles que somos dignos. E somos aqueles que estamos presentes. E somos aqueles que louvamos todos os dias e muitas vezes não temos metade da atitude que essa mulher teve. De se jogar aos pés de Jesus, de se prostrar diante dele, de louvar a ele, de agradecer a ele. E muitas vezes nós queremos julgar as pessoas que estão lá fora. Irmão, é palavra de conserto, é palavra para que você possa fazer diferente, para que eu possa fazer diferente. É isso que Deus está ensinando hoje para cada um de nós, irmão. Eu não esperava muito glória, aleluia também não. Porque é uma palavra de conserto, irmão. É uma palavra que mexe com cada um de nós. Que, né? Como diz o cara ferida, né? Mexe. Irmão. Mas eu espero que dentro do seu coração você esteja glorificando a Deus, porque é para abrir os nossos olhos. Porque é para poder enxergar, isso aqui eu posso enxergar, então eu tenho que fazer diferente, para poder iluminar o meu caminho. Glória a Deus que eu tenho um Pai que fala para mim. É hoje que eu agradeço, irmão. Hoje, se eu tenho a visão que eu tenho na minha vida, eu agradeço aos meus pais, que sempre me ensinaram o bom caminho. E hoje nós temos que agradecer a Deus por Ele estar ensinando, por Ele estar batendo, por Ele estar corrigindo a cada um de nós. Ele diz que Ele ama. Ele açoita aquele que Ele ama. Ele corrige daquele que Ele ama. Então, se Ele está corrigindo você aqui hoje, é porque Ele te ama. É porque Ele ama cada um de nós. É porque Ele me ama. Por isso que Ele está ensinando para cada um de nós hoje, que nós, em vez de julgá-lo, em vez de nós olharmos com um olhar torto, em vez de nós olharmos com um olhar diferente, nós, em vez de apontar, nós vemos aqui, ó, venha, seja bem-vindo à presença de Deus, venha glorificar a Deus, venha adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele vai mudar a sua família, vai mudar a sua casa, vai te fazer uma pessoa diferente, vai te renovar a sua alma, o seu espírito, e você hoje vai ter condições de também participar dessa coisa maravilhosa que é a presença de Deus, igual eu participo também. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Foi isso que Ele fez. Ele convidou ela, Ele chamou ela para o reino, Ele chamou ela para a presença. Olha o que Ele diz. E disse a ela, 48, os teus pecados te são perdoados. Ele só dizia que ela era o quê? Uma pecadora. Ela poderia ser uma assassina, poderia se prostituir, poderia ser o que for. Mas ele diz, os pecados estão perdoados. Como nós no passado, né? Fazíamos as coisas erradas. E hoje Ele disse para cada um de nós, um dia, os pecados estão perdoados. Como diz até hoje para cada um de nós, os seus pecados estão perdoados. Está perdoado. Nem Deus lembra. Tu quer desenterrar uma coisa que Deus já jogou no mar do esquecimento? Mas tu quer ir lá
acabou tomando uma lição. Olha o que ele continua dizendo. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Muitos estavam ali à mesa, né? Estava dizendo ali que tinha alguns que estavam na mesa. Não diz quem é. Poderia ser amigo dele, família dele. Ele poderia ter convidado aquelas pessoas: não, convidei Jesus, vem alguém aqui. Ele está na minha casa. E acabaram tomando, todos ali que estavam ali, uma lição. E eles ficaram ainda incrédulos. Quem é esse? Perdoa até os pecados? E nós podemos fazer isso também, irmão. Jesus está em cada um de nós, o Espírito Santo está em cada um de nós. Então, em vez de você julgar aquela pessoa, chega perto dela e fala: os seus pecados estão perdoados. Todos os seus pecados estão perdoados. Porque o meu Jesus, o meu Deus, que também pode ser o seu se você quiser, me ensinou que eu posso perdoar os pecados. Perdoe o pecado da sua família. Perdoe o pecado dos seus parentes. Perdoe o pecado dos seus amigos. Perdoe o pecado daqueles que estão à sua volta. Porque você pode perdoar os pecados. Irmão, mas quem sou eu? Você é o Filho do Deus vivo, que está presente hoje na presença de Deus, louvando e agradecendo a Ele. E Ele te dá essa autoridade de perdoar os pecados. Então, em vez de julgar, perdoe os pecados das pessoas. Que aí você vai ver a diferença, você vai ver a glória de Deus. Olha o que ele diz. Ele disse à mulher, isso é Jesus dizendo à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz, vai tranquila, vai com a pureza, vai com tranquilidade, porque você não tem mais nada, você não carrega mais peso nenhum. Não importa o que as pessoas dizerem para você, eu estou te dizendo, eu sou Jesus, estou te dizendo, os seus pecados estão perdoados, então vai em paz. Tira o peso, irmão. Em vez de você colocar peso no coração das pessoas, tira o peso. Jesus tirou o peso daquela mulher. Naturalmente, quando ela chega desesperada aos pés de Jesus, ungindo ele, jogando o cabelo, está desesperada por salvação, está desesperada por algo melhor na vida dela. E quando Jesus fala para ela que está perdoado, vai em paz, irmão, você imagina a leveza que tinha naquela mulher, no coração daquela mulher, na mente daquela mulher. Imagina ela fazendo: consegui, posso fazer melhor agora, tive uma segunda chance. Não foi qualquer um que me deu uma segunda chance, foi Jesus que me deu a segunda chance. Então, irmão, nós temos que fazer, tinha um pouco mais de coisa para poder ser dita, mas a hora já nos cobra. Temos que ter esse procedimento de, em vez de julgar, perdoe os pecados, tire o peso do coração das pessoas, chame as pessoas para perto, não afaste elas de você não, porque, irmão, nós podemos fazer isso. Muitas vezes as pessoas podem dizer: quem sou eu para poder fazer isso? Quem sou eu? Nós somos os filhos de Deus, irmão, que temos aqui nessa terra uma missão: salvar vidas. E você só pode salvar vidas se você tirar o peso da vida dessas pessoas, de levar paz. Quando você dá tranquilidade para alguém, irmão, você dá paz a ela. E Jesus disse para cada um de nós: eu vos dou a minha paz. Então, se Ele deu a paz dele para cada um de nós, então nós podemos não só dar para um, não só dar para outro a paz, mas também distribuir a paz. Mesma forma que você faz, né? Pai do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Em vez de você falar só para cristão, fala para também para o mundo. A paz do Senhor. Porque você tem a paz. Então entregue para as pessoas o que você tem de melhor, irmão. Que é esse perdão que te purifica, que te guarda, que está contigo todos os dias, com essa santificação, irmão. Então
com Deus é na prática, não é falando, não é? Não é falando, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Não! Ele enxerga a nossa procedência, ele enxerga o que nós fazemos. Então faça diferente. Dê a paz, irmão, como aquela mulher recebeu com alegria aquela paz, porque ela não tinha mais nada para carregar. O passado dela tinha sido esquecido. Imagina o teu passado sendo esquecido, a quantidade de coisas que você fez, irmão, e seu passado está esquecido. Imagina a tranquilidade sua. É a mesma tranquilidade que essas pessoas possam ter. Não se ache melhor, irmão. Faça igual aquela mulher. Ensine o melhor. Amém? Amém. Acho que vamos louvando o Senhor.